Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai fazer aí o conhecido combo Santander, que eu venho fazendo vários meses, SAD e SARI 11 aí, os dois fundos que têm suas características. Fundos de bancão, né, pessoal? SARI 11, SAD 11, JSRE, enfim, entre outros. São fundos que não aparecem tanto, né? Não tem muita mídia, você não vê muito gestor em live e tal. Mas vamos falar desses dois carinhas. Eu acho o SARI, ele é bem interessante. Tem aí seus problemas, problemas nem não são problemas, mas tem a questão da alavancagem, questão de RMG e tal. Tem umas coisinhas que a gente tem que olhar. Mas no geral, ele é um fundo que eu acho ele interessante, não acho ele todo mal, não. Vamos lá, esse fundo, pessoal, ele é um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido? É um fundo que tem, por exemplo, no caso dele, lajes corporativas e tem, ao mesmo tempo, galpões logísticos. Mesma pegada do KNRI, a LZR, entre outros, né? Então ele é um fundo logístico. Ele ainda tem, além dessas classes, ele ainda tem um pouco em fundo imobiliário e tal. Então, tipo, ele é bem híbridozão. Vamos aqui nos dados gerais primeiro. O fundo pagou 70 centavinhos, final de semestre, né, pessoal? A gestão já deixou claro pra gente aí que a distribuição não deve ficar nesse patamar, mas vamos acompanhando. Patrimônio líquido de 908 milhões de reais, são 22 mil cotistas, patrimonial em 98, então tá com um desconto bem elevado. A taxa de administração é puxada, bem puxada, 1,25, já acho que tá na hora de reduzir, igual fizeram lá no SAD 11, né? Enfim, fundo pagou 70 centavinhos, ele traz aqui que esse acréscimo está diretamente ligado aos rendimentos dos fundos de CRI, que deram ele tem muito fundo de CRI dentro dele, né, que deram uma aumentada. Eles têm um resultado de 70 centavos acumulados de semestres anteriores, que ele não deve distribuir, então ele vai ficar segurando. É bom o fundo ter uma gordura dessa, para poder ir trabalhando aí em algum momento, às vezes o inquilino não paga e tal, aí você tem uma gordura, você vai lá e completa a distribuição. O guidance de rendimentos é entre 62 e 65 centavos, então esses 70 centavos aí que veio, como eu falei, final do semestre e tal, não vai ter isso no segundo semestre aí, pelo menos nos meses. Pode ser que lá em dezembro tenha de novo, mas até então, até segunda ordem, é que fique nesse patamar de 62 a 65. Vamos acompanhando. Ele fala um pouco do W Torre Morumbi, que os valores de locação já estão acima do valor da RMG, e ela acaba agora em dezembro. É um pontaço de atenção. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver a RMG. Tem muito fundo que esconde isso, é ridículo, é feio quando o fundo esconde a RMG. É um gestor te chamando de otário na sua cara quando ele pega e esconde. Então tem que ter mesmo. Se tem RMG, fez na hora lá de fazer a operação e soltar o fato relevante, é lindo colocar que tem RMG, não sei o que. Aí depois quer esconder, quando vê que tá chegando no final e que o imóvel ainda não tá alocado. Então tem que falar sim, tem que mostrar na DRE quanto que é a RMG, tem que dar todo o disclaimer pro seu cotista. Eu vejo esse negócio da RMG, galera. Essa patifaria começou lá em 2013, 14 e até hoje tá aí, e até hoje é o mesmo modus operandi e tal. Pô, custa, né, trazer informação aí pro cotista. Enfim, ele mantém esse parágrafo, já tá aqui, já tem uns, sei lá, tem 6 meses que está esse mesmo parágrafo, falando que está analisando algumas oportunidades no mercado logístico e tal, mas não compra nada, tá tudo paradão. Vamos ver aí. Não sai muito do lugar, né? Já na questão das posições temporárias de fundos de CRI, eles estão aí ligados, né, nessa questão da deflação e tal. Vamos ver se eles vão conseguir desmontar essas posições, o que eles vão fazer. Se eles se enrolarem, eles vão ficar presos nesses fundos aí. Então, acho que a gestão tem que ser mais rápida aí, tem que agir de forma mais... tem que ser mais agilizado nesse esquema. Já o número de cotistas cresceu bem, né? Cresceu 12% de um mês para o outro. Bom, cresceu bastante. A carteira de ativos dele está aqui, a gente vê os imóveis, W Torre Morumbi, receitas financeiras, que a gente pode entender como caixa e fundo imobiliário. Então, uma quantidade considerável da receita dele vem, né, desses carinhas que ele tem investido. E aí é um ponto que o fundo tem que pegar e tem que olhar para onde é que ele vai colocar.
esse dinheiro que ele vai fazer, você vai comprar outro galpão, você não vai, porque ele tá ali falando que vai comprar um galpão, ó, e nada acontece. Então, eu acho assim, ele tem que se movimentar, tem que tomar uma decisão. Se ele continuar se enrolando, pode ser que ele seja pego numa situação bem ruim, assim, de preço e tal. Ainda mais se a papelada de fato vier a deflação que a gente está vendo aí que deve vir, e o rendimento der aquela brochada e as cotas vão brochar junto, porque a gente sabe que o pessoal compra tudo por yield, né? Participação por imóvel a gente consegue ver aqui como está bem distribuído. E a receita dos inquilinos por ramo, né? A gente vê. Aqui tem um pouco, né, dos inquilinos de forma geral, da receita geral do fundo. Acho que seria legal colocar por imóvel, né? Saber onde cada um tá e quanto que representa do imóvel e tal. Porque às vezes sai lá um fato relevante. Ah, a Pirelli saiu do fundo. Aí você fala, putz, qual imóvel que vai ficar vago? Qual, sabe? Tipo, você fica meio, tipo, caraca, e aí? Agora eu vou mostrar para vocês como você identifica RMG por um gráfico de ocupação física e ocupação financeira. Que a gente tem a vacância física, no caso a gente está utilizando o termo ocupação, mas enfim. A gente tem a vacância física e a vacância financeira. Quando você tem um cenário onde a sua ocupação, vou pegar esse último aqui, a ocupação do seu imóvel, que é esse carinha aqui, está menor do que a sua ocupação financeira, o que você consegue entender? Que você tem, deixa eu pegar aqui pera aí, agora eu aprendi a fazer esse negócio. Ó, você tem, deixa eu só botar uma outra cor, que vermelho vocês não vão conseguir ver. Vou botar um azul. Vocês têm daqui até aqui está vago essa região, só que ela está sendo remunerada por conta de quem? Por conta da RMG. Essa barra aqui, quando ela está maior do que essa, toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é a... Eu não vou conseguir ver um R aqui. Entenda como RMG. Então você consegue ver. E se for um cenário contrário, se for essa barra maior do que essa, o que você consegue ver? Vamos colocar que tivesse assim, tipo, essa barra tivesse aqui assim, e aí tivesse esse gap aqui entre as duas. Qual que seria a leitura? Seria carência. Então você consegue ver. Nesse caso, a gente tem uma RMG. Pode ser RMG, pode ser também, por exemplo, o inquilino saiu, tá pagando uma multa de 1 ano de aluguel. Então você vai ter uma situação dessa, onde sua vacância vai estar num patamar e a sua vacância financeira vai estar em outro porque você está recebendo. Então varia muito de fundo para fundo e tal. E quando tem carência é o contrário, você vai ter uma ocupação física maior do que a financeira. Então você tem uma área, a área está toda ocupada, porém ela não está totalmente gerando aí recursos para você. Então você não existe esse gap, beleza? É basicamente isso aí. Deixa eu fechar esse carinha aqui para a gente continuar. Agora ele não quer tirar o zoom. Aí, beleza. Então a gente consegue ver, já feita essa explicação. Aqui na parte do indexador e da receita, bastante coisa no IGPM, hein, pessoal? Nossa senhora, será que esses inquilinos não pediram, pelo amor de Deus, não? Tem bastante coisa no IGPM ainda. Vencimento dos contratos. O grosso lá em 2027, agora em 22 tem pouquinho, 23 menos ainda, então tá bem light aí os próximos 2 anos. Revisional, no ano que vem tem bastante coisa, vamos acompanhando as revisionais. Ele não traz um gráfico de correção pela inflação dos contratos, então a gente fica meio vendido. Carteira do fundo, como é que tá? A gente tem aí 987 milhões em imóveis, 180 milhões em fundos imobiliários, 136 em renda fixa. Aí tem umas obrigações a pagar de 76 e tem o CRI aqui, que é o CRI do W Torre, né, de 318 milhões de reais que ele tem para pagar aí. E aí a gente fica com um patrimônio líquido de 908 mil. A alavancagem dele, pessoal, fica aí próximo de uns 25%. Viu? Então tem uma certa alavancagem, tem que colocar isso na conta. É um ponto a se... Desculpa, 25% não, 30%. É um ponto a se considerar, a se analisar quando você for colocar, fazer tipo, pô, e aí, será que tá pagando um yield interessante e tal? Será que não tá? Porque querendo ou não, o fundo alavancado ele tem que te pagar mais. Se ele não tá pagando mais, alguma coisa muito errada tá acontecendo. Então, a alavancagem tem que ser precificada sim no fundo. Então, dito isso,
A gente vê os rendimentos aí dele, como é que tá. Olha como é que foi lá no ano passado, no segundo semestre do ano passado, 60, 60, 60, 62, 65. Aí depois voltou 63, 62, 62, 62, 62, 70. Então, no final do semestre tem aí esse aumento na renda aí. O fundo tem um acumulado de 5 milhões e 60 centavos, já comentei. E liquidez é boa, de 1 milhão, não tem nem o que falar. E aqui a questão da DRE dele, o ponto principal que eu quero que vocês deem uma olhada é que a despesa com juros, 1,5 milhão, que é a despesa lá do CRI do W Torre, né? Então a gente consegue ver aqui o nível de despesa que ele tem com este CRI. No mais, pessoal, esse fundo é bem isso. Ele tem 4 imóveis, né? São aí o W Torre, a gente consegue ver ele aqui, tem uma participação de 75% desse imóvel. O Work Bela Cinta ele tem 100%, a gente vê aqui. A joia da coroa mesmo é o W Torre do fundo como um todo. E aqui os dois galpões ali está dentro daquele raio de 30, localização muito boa de ambos os galpões. A gente vê aqui. Os dois não são aqueles galpões mais bonitões que a gente tem e tal, igual outros dos próprios fundos logísticos, mas são bem localizados. E aqui os fundos imobiliários que ele tem, 20% da carteira somente em fundo de papel. Então vocês conseguem imaginar aí, por exemplo, Capitânia está tomando fumo, KNSC deve estar tomando um fumo, enfim. Knipper já tomando mais por causa da emissão, que nem Rail já está tomando. Então vamos ficar de olho aí para ver se ele vai conseguir fazer esse movimento de ir em direção a outros ativos. O que a gestão vai fazer? Vamos ficar ligado, estou bem curioso para ver. É nesses momentos que a gente consegue ver se a gestão está ligada ou se a gestão está dormindo no ponto. Falamos aí do SARI, vamos para o SAD11, o irmão dele. Galera, esse fundo aqui, fundo de CRI que tem o foco em CDI, operações CDI, mais a rentabilidade alvo dele é CDI, mas é 100% da taxa, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Está sendo negociado a 91, patrimonial a 100, tá com desconto legal em relação ao patrimonial, pagou R$1,06, também dá um yield legal, hein? Não tá ruim não. O fundo super bem alocado, 99% alocado. Ele fez 2 operações no mês que me agradaram. Ele vendeu 6 milhões desse CRI Senado e comprou 10 milhões desse CRI Martini Mit aqui. Isso deu uma remuneração de CDI mais 4. Esse foi um ponto que eu comentei, né, em outro vídeo. Falei, putz, esse fundo para mim tá dormindo no ponto. Ele tá cheio de CDI mais 1, mais 2 e tal, e não tá reciclando a carteira. Então, que bom que ele começou a fazer uma leve reciclagem. Vamos acompanhar aí. A taxa de administração dele está em 0,8, porque a gestão deu aí um desconto até o final do ano. Então a gente vê aí um ganhozinho aí pro seu cotista. Muito bom. Eles fizeram aí, ele coloca, né, que o time imobiliário tem que trabalhar para gerar a carteira do SAD. Cara, tá muito devagar esse giro, sinceramente, tá extremamente lento. Mas, de toda forma, fizeram aqui um giro bem legal. Se sair de CDI mais 2,22 para CDI mais 4, isso aí dá um ganho legal para o seu cotista. Ele tem um foco em corporativo de AAA, então tipo, são operações extremamente seguras, né? Mas aquela coisa é tão seguro que às vezes você pode botar uma operação um pouquinho, uma taxa um pouquinho melhor, que vai continuar com um nível de segurança bem parecido. Então, pelo menos essa é a minha visão. O foco está em CDI, tem um pouquinho de IPCA aqui no meio, perdido, mas tem. O fundo aí, ele sempre considera o CDI, né? Pagando 1,6, ele dá aí um rendimento de 123% do CDI, considerando a cota 100. Considerando a cota 91, dá 135% do CDI. A gente vê como é que os rendimentos dele vem melhorando, né? Com a da alta da Selic. Subiu bastante. A liquidez ele tá boa, não tem nem o que comentar. DRE dele também não tem muito o que falar. Fundo reserva de 4 centavinhos. E aqui a carteira dele, e aquele ponto que eu comentei. Operações aqui, ó, CDI mais 1. CDI mais 1, ó. Mais um. Para mim, ele tem que se mover para tirar esses caras daqui e colocar
Operações mais necessárias, até porque ó, você vê devedor ativo, edifício, Vista, Faria Lima 1, Faria Lima 2, 3, 4, 5. Então você tem um monte de operação do devedor, do mesmo ativo. Então, pô, acho que é bom, né? Dar uma diversificada e ainda melhorar um pouco a taxa. E aqui um pouco dos ativos, não tem muito o que ficar falando, viu, pessoal? A gente vê aí cada uma das operações um foco em operações um pouco mais high grade, tá? Um pouco mais light zona. No mais, galera, fica aí esse vídeo do combo Santander dos dois fundos. Como eu falei, né? O SARS até chama atenção. Agora o SAD não, o SAD ele é meio mortão e tal. Eles precisam dar uma reciclada nessa carteira de forma bem rápida. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aí para vocês. Se eles anunciaram alguma compra de algum galpão, alguma coisa que pelo visto tá se arrastando, já tem meses que eles estão falando disso e nada acontece, eu também trago aí vídeo para vocês, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!